Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim cair num golpe? Um consumidor perdeu R$ 5.000 acreditando estar lidando com uma advogada da própria fabricante da máquina de lavar. Mas era tudo mentira. O caso foi destaque na Record e acendeu um alerta importante. Como a gente se protege de golpes que se disfarçam de solução? Para conversar sobre isso com clareza, sem juridiquês, trouxemos o Dr. Victor Tosta. Falamos sobre confiança, contratos, responsabilidade das empresas e também sobre como identificar armadilhas que parecem legítimas. Foi um papo direto e necessário, principalmente para quem trabalha com atendimento ao público ou já passou por situações parecidas. Dá o play, compartilha com quem precisa ouvir. Os bastidores do Fala Jus vai começar. E esse caso é interessante, como eu já falei na introdução. Doutor, como é que foi que chegou mais ou menos para você essa situação? Tá, perfeito. Marcelão, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal do Fala Jus. É realmente um momento muito especial e a ideia, eu sempre digo para todos que eu estou aberto aqui para participar de eventos, conversar, esclarecer, porque a ideia é realmente levar informação, seja para colegas advogados, seja para o público em geral. Eu acredito que se todos estiverem bem informados, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. E esse caso em específico, que você comentou, que você até me mandou a notícia, né? Falou, pô, é você aqui na notícia. Sim. E tal. Como é que foi essa história? A gente pode falar sobre isso. É um caso muito interessante, porque realmente a gente tem sofrido hoje com o golpe do falso advogado. Na verdade, eu digo que um dos lados ruins da internet é isso. A gente tem visto cada vez mais golpes acontecendo. E hoje na advocacia a gente sofre com esse golpe do falso advogado, que basicamente se resume em criminosos pegar dados processuais, entrar em contato com os clientes, porque dentro do processo tem todas as informações, eles entram em contato com os clientes e começam a fazer ligações, pedir dados bancários, muitas vezes pedem transferência Pix, dizendo que o caso foi solucionado e que o cliente receberia algum valor. Então, basicamente é assim que funciona o golpe do falso advogado. A Polícia Civil de São Paulo está muito empenhada, inclusive, nessa semana realizou a prisão de alguns criminosos envolvidos nesse golpe do falso advogado. E nesse caso em específico, que eu fui convidado pela TV Record para participar, para comentar sobre, foi porque o consumidor ele tinha um produto que deu defeito, ele entrou em contato com a fabricante, não foi resolvido o problema, e aqui é uma questão de direito do consumidor, e depois ele foi vítima desse golpe do falso advogado e acabou tendo um prejuízo de R$ 5.000. E aí o pessoal da TV Record me convidou para comentar sobre esse caso, porque realmente liga as duas questões, que é o direito do consumidor com essa questão criminal do golpe do falso advogado. Então foi uma situação muito, assim, muito ruim, que além de não ter o problema resolvido, o consumidor ainda teve um prejuízo ali de R$ 5.000. Interessante. Só para ilustrar também um pouco aqui o caso que acontece. Hoje teve uma matéria no All Prime, inclusive é um conteúdo muito interessante, que falou de um portal que ele obtém informações das mais variadas. Cara, e por que acontece? A gente quando tá conversando por aí, geralmente quando uma pessoa ela é vítima de algum golpe, ela se sente muito mal. Ela fala, cara, como que eu fui enganada por isso? O que acontece? A gente está falando de profissionais mesmo, esses estelionatários, eles têm informações que você não tem nem noção. Tanto é que ele falou de um portal que tem informações assim de bens que os seus avós teve, né? Então, quando você tem essa gama de informação, você gera uma confiança para a pessoa que está falando que ela. E aí o falso advogado, doutor, eu já vi casos deles fazendo até site, agora parece que até faz um número de celular muito parecido com o do escritório. Eu tive com a doutora Luciana Caiamano. Doutora, me perdoa, mas ela fala também o nome dela, é muito interessante. E ela é um ícone na ética, e ela falou inclusive dessa questão dos contratos de honorários e até de procuração, e de ficar muito claro os contatos no qual você precisa falar. Porque aí você já consegue corrigir essa questão, né? Que se o estelionatário ele vai entrar em contato com você, mas assim, não é aquele contato que estava acordado, né? Isso protege até o jovem advogado, ou o advogado, a advogada mais experiente, de não sofrer uma comunicação, uma representação até na ética por esse tipo de situação que tem acontecido. Isso é muito interessante.
Mas a princípio, o caso lá no começo aconteceu, foi, aí entra a parte do direito do consumidor, foi que ela adquiriu um bem, não é? Exato, Como é que foi exatamente. isso mais ou menos? Esse consumidor, ele comprou um determinado produto que ele apresentou um defeito. E aí, quando teve esse defeito, ele acionou a fabricante, dizendo: olha, eu comprei aqui um produto. Desculpa, você sabe se ele comprou pela internet, pelo... Ele havia comprado pela internet, mas ele já tinha alguns meses com Tá, esse tá, produto. tá. E quando apresentou esse defeito, que era o que a gente chama lá de vício oculto, né, aquele Sim. defeito que ele só vai se mostrando no longo do tempo, ele acionou a fabricante para resolver aquele problema, porque estava dentro do prazo de garantia. Mas a fabricante ela disse que não, que seria uma questão ali realmente de mau uso do consumidor, que não era um vício, um defeito do próprio produto, e se negou a prestar assistência em relação àquele produto. E aí, depois disso, esse consumidor ele acabou sendo vítima aí do golpe do falso advogado por algum vazamento de dados. E aí, justamente por isso, né, como a gente teve um primeiro momento, um problema relacionado ao direito do consumidor e depois a questão do falso advogado, é que me convidaram para comentar sobre quais seriam os direitos desse consumidor, tanto em relação à fabricante como em relação à parte criminal. Né? Aí eu, na parte criminal, me afastei um pouco, porque não é minha especialidade, mas eu levei ali quais seriam os direitos em relação a essa relação de consumo, em relação a esse vazamento de dados, que hoje também é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD. Então eu levei um pouco dessa visão para informar também as pessoas a respeito desse direito. Entendi. E ela teve, ela entendeu lá que ela comprou, qual que era o produto mesmo? Era uma lavadora de roupas. Lavadora de roupas, tá. E aí ela viu lá que teve o vício oculto, né, igual o doutor elucidou aqui. Na hora que ela entrou em contato, esse contato foi por telefone, por e-mail, deixou documentado? Esse contato, eu sempre, na verdade, eu digo assim, o consumidor, ele deve deixar o máximo de registro possível. Então, o consumidor, sempre que tem algum problema com a fabricante, ele deve acionar pelo WhatsApp, por todos os canais de comunicação. Hoje, todas as grandes empresas, elas têm um atendimento pelo WhatsApp, via e-mail, tem o saque, tem o telefone. Então, é importante o consumidor, sempre que ele tem algum problema, ele registrar isso através do máximo possível de canais de comunicação. Então é aquela velha história de quando a gente liga, eles falam que vão falar o protocolo e a gente normalmente não anota. Isso. Né? É importante anotar o protocolo, porque se for necessário, depois você tem esse registro dos canais de comunicação. O protocolo, o nome da atendente, né? Exatamente, Você, horário, data da horário, ligação. data. E doutor, e no caso, essa pessoa comprou do fabricante ou de uma representante? Ela, nesse caso em específico, ela comprou direto numa loja que era representante. Ah, tá. Aí a loja, quando deu o problema, ela informou para que ela entre em contato com a fabricante. Ela passou Na verdade, o próprio consumidor ele tem o direito de acionar a loja ou o próprio fabricante. diretamente, né, o Como fabricante. o produto apresentava um defeito de fábrica, ele acionou direto o fabricante. Mas o consumidor, pela lei, ele pode acionar tanto a loja como o Então, fabricante. certo. E aí foi no momento que. E aí que começou esse imbróglio da questão da LGPD, porque diferente dos casos, né, que a gente começou falando do falso advogado, isso nem virou um processo e o golpista, o estelionatário, ele já teve acesso às informações, né? A questão que foi comentada nessa entrevista à Record é justamente isso, que assim, a gente entende porque o golpe do falso advogado, ele é gerado a partir do acesso de criminosos aos dados do processo. Mas esse caso em específico, ele não era um processo judicial, ele era uma reclamação administrativa feita pelo consumidor, pelos canais de comunicação, pelos órgãos administrativos, que é o Procon, por exemplo, e ele teve esse vazamento de dados. Então, esse foi justamente o meu comentário na entrevista à TV Record, no sentido de que tá óbvio que houve um vazamento de dados, porque se fosse um processo, estaria óbvio que os criminosos pegaram os dados do próprio processo judicial, mas se não era um processo, porque o consumidor ele ainda não havia contratado um advogado, ele não havia entrado com esse processo, como é que tiveram acesso a todas as informações do caso dele? Por meio de algum vazamento de dados. Exatamente. E aqui entra um ponto extremamente importante, que é desde a preocupação do consumidor, de quando ele está fazendo lá a compra, ele está fazendo os cadastros dele, e também
da empresa, né? Que aí a gente entra também nessa parte um pouco de direito empresarial, tal, né? Que tem muita gente extremamente competente aí que ajuda também você ter essa maior proteção, né? Ou pelo menos ter uma organização maior para não, porque se houve um vazamento interno, a empresa ela passa a ter uma responsabilidade objetiva, né? Com Dessa. certeza. Na verdade, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela foi criada em 2020, 2019, salvo engano. Então, é uma lei que a gente fala que ela é nova, né? Ela tem 5 anos, quase 6 anos, mas a gente fala que é uma lei nova, porque ela ainda não foi amplamente implementada na nossa sociedade. Então, as grandes empresas que têm, as grandes corporações que têm um jurídico, uma assistência, um administrativo mais bem estruturado, eles já implementaram parte da LGPD, já se adequaram, até porque eles são muito mais propensos a ser alvo dos órgãos regulamentadores, né? Agora, as empresas menores, as pequenas, as médias empresas, elas ainda, por vezes, não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, a gente tem profissionais, inclusive eu tenho colegas aqui no escritório, que são especializados em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na implementação disso. Então, eu tenho, por exemplo, muito contato com a doutora Gabriela Mônaco, que é uma especialista, ela trabalha hoje numa grande banca daqui de São Paulo, ela é especialista em LGPD. E o trabalho dela é implementar a LGPD nas empresas, nos condomínios, que era a grande área de atuação dela também. Então, é de fato uma lei que ela ainda é ignorada pelas empresas e ela gera multas estrondosas. Então, a gente não vê ainda tanta efetividade na fiscalização disso, mas quando isso acaba se tornando um processo, quando acaba acontecendo alguma situação de vazamento de dados, como foi o caso desse consumidor e de muitos outros, né, que a gente recebe aqui reclamações no escritório, isso pode gerar um sério problema para a empresa, por É, esse vazamento de dados. exatamente. Isso é muito interessante porque assim, a gente costuma falar que tantas empresas, tantas pessoas costumam correr atrás só depois que deu o problema. Ainda que ela consiga se isentar da culpa, ela vai ali, vai ter que investir numa defesa, tudo, por algo que ela poderia ter. E eu vou aproveitar, doutor, já que você falou da doutora e tudo, eu vou trazer também aqui uma situação um pouco de pequenos empreendedores, né? Que a gente anda bastante, a gente vê. Eu não sei se vocês já entenderam esse tipo de situação, mas o que acontece? Muitas vezes, se uma pequena empresa ela entende que o investimento seja até um pouco maior do que ela pode investir, às vezes, se ela tem uma boa relação e ela traz mais empresas para, sabe, que meio que algumas empresas juntas, pequenas empresas, entrem em contato com algum escritório e converse para que pelo menos, se não tem a implementação de fato, pelo menos tenha uma ajuda, né? Uma direção, né? Essa consultoria, né? Porque evita esse tipo de problema, né? Com certeza. Na verdade, eu digo que a gente vive num país que nós somos tomados hoje, o grande comércio brasileiro ele é tomado pelos MEIs, né, que são os microempreendedores. Exatamente. Então, são as pessoas que elas muitas vezes trabalham de casa, trabalham sozinhas, só que elas têm um faturamento relevante, ela tem um número de cliente relevante. Ontem, por exemplo, só um parêntese nesse meio termo para ilustrar tudo isso para o pessoal. Eu peguei um Uber e esse Uber ele vendia os pudins que eram feitos pela esposa. E aí eu perguntei, eu falei assim, qual que é a média de venda e tudo mais? E aí detalhe, a esposa produz e ele faz essa venda na rua. Sim. Duas pessoas, eles vendem em média 200 pudim por dia. Então, quando você começa a colocar isso em escala, é uma pequena empresa formada por duas pessoas, uma produzindo, outra vendendo, que nada vende 6.000 pudim por mês. Então, olha o tamanho dessa pequena empresa. E muitas vezes essas pequenas empresas não têm essa dimensão do que é que eles estão atingindo e do potencial que eles ainda têm pela frente. E com isso eles acham que contratar assessoria de um contador é custo para a empresa, contratar um advogado seria um custo para a empresa, contratar um administrador, uma equipe de marketing,
uma equipe de consultoria seria custo para a empresa. Só que, na verdade, esse é aquele famoso investimento, que você vai investir e lá na frente isso vai te dar um retorno. Então, hoje, quando você, voltando agora para a LGPD, você contrata um profissional para implementar uma lei geral de proteção de dados e adequar a sua empresa a essa legislação, você vai de fato ter que desembolsar um dinheiro. Isso é um fato. Só que isso vai te gerar um benefício futuro de não ter um problema, de não ter uma ação judicial. Ou se ainda eventualmente tiver uma ação judicial, o dano vai ser menor, porque você está organizado. Agora é diferente de você ter uma empresa que está em crescimento, uma média empresa, ter um faturamento legal, de repente você recebe uma multa muitas vezes a LGPD ela prevê multas milionárias. Então você recebeu uma multa milionária, você quebra a sua empresa por não ter investido lá 10, 20, 30, que seja 50 mil reais para implementar essa questão da LGPD na sua empresa. Isso é muito interessante. E assim, e essa empresa que o doutor fala, ela tem uma questão também interessante que é o seguinte, além da multa, você gera uma credibilidade maior para o seu consumidor, para o seu cliente, Com né? certeza, porque hoje o grande momento que a gente vive é de dados pessoais. Então a gente vê o tempo todo, por isso inclusive foi estabelecida a LGPD, porque com o avanço da tecnologia, os dados eles têm se tornado o produto mais valioso. Então por que que hoje, por exemplo, todas as redes sociais são gratuitas? Aí você fala assim, eu uso o Instagram, o Facebook de forma gratuita porque o Mark Zuckerberg gosta de mim. Não é porque ele gosta de você, é porque todos os seus dados estão lá e esses dados são de alguma forma vendidos para alguma pessoa. Então, quando, por exemplo, você vai lá no pesquisador do seu celular, tênis de corrida, quando você volta lá no seu Instagram, começa a aparecer propaganda de tênis de corrida. Por que disso? Justamente por conta dos dados pessoais. Então, hoje, a grande moeda da tecnologia são os seus interesses. Então, se eu sei que o Marcelo tem um interesse por tênis de corrida, eu vendo essa informação para uma empresa que vai sugerir para o Marcelo as melhores opções de tênis de corrida, você vai comprar. A empresa do tênis vai faturar, a empresa que vendeu, que tem esses dados, ela vai faturar. Então a LGPD ela veio para regulamentar tudo isso, para organizar essa proteção dos dados, porque senão daqui a pouco eu coloco ali no meu navegador do computador que eu quero saber como é ir para a Itália e de repente tem agência de viagem me ligando oferecendo um pacote de viagens para a Itália. Então a LGPD ela veio nesse sentido para regular, para proteger o cidadão em relação a esses dados pessoais. Exatamente. Tem, e também ilustrando também aqui, voltando a falar desse conteúdo da All Prime, ele traz também que além de você ter esse marketing, né, de você poder oferecer, você tem acesso a informações extremamente delicadas, né, porque às vezes a pessoa entra na farmácia, né, e aí é uma brincadeira, mas para ilustrar mais ainda, por exemplo, alguém entra lá e pesquisa a disfunção erétil, por exemplo, e você vai estar na mão de quem deteve essa informação para ela usar como ela bem entender com você, desde te oferecer outros produtos, que é o menor dos problemas, né? Quando vem a questão do marketing, mas ela pode usar isso para te constranger de alguma forma, né? E também acontecer como vem acontecendo os golpes, né? Porque eu volto a dizer, eu assim conversando com muitos colegas, até participando de alguns casos, a pessoa que ela sofre o golpe, ela fica muito intimidada de falar como que eu sofri, mas quem faz o golpe é extremamente profissional. É, E ela te pega num lugar muito delicado que você não tem noção, que é esses dados. é exatamente isso. Na verdade, a pessoa fica com a sensação de impotência mesmo, né? E o que que é importante, por isso que a gente alerta ao consumidor, ao cliente do nosso escritório e também faço esses avisos ao público. Eu vejo dois alertas que eu gosto de fazer. Primeiro, para a pessoa final. Você é aquela velha história, porque assim, uma coisa que é interessante, por mais que os criminosos vão se profissionalizando, você vê que o golpe, ele não muda, ele tem a mesma essência. E aí a gente volta lá para a base do... O Brasil tem muitos ditados populares, mas o interessante que todo mundo conhece é de que quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Então eu falo, pega esse ditado e se agarra a ele. Então toda vez que você receber uma oferta
que é muito boa aos olhos, você tem que desconfiar. Então vamos lá. É uma questão que você não, por mais que o criminoso ele tenha seus dados pessoais, é uma questão meio lógica. Você recebe uma mensagem de um número que nunca falou com você, dizendo: olha, Marcelo, aqui é o Dr. Vitor. Eu nunca conversei com você por aquele número. Esse é o primeiro ponto. Marcelo, o seu caso nós ganhamos. E nós temos aqui 10 mil reais para receber. Mas para receber esses 10 mil, você tem que me mandar 1.500. Veja que a história ela não faz sentido. Por quê? Porque tem até aquela piada que você pode falar assim, falar, não, vamos fazer o seguinte, pega dos 10 mil, desconta os 1.500 e me manda só o restante, não é? Sim. Então, começa aí. Olha, para você ganhar 10 mil, você tem que me mandar 1.500. Não faz sentido nenhum essa lógica. Não faz sentido. Mas, vamos supor que você ainda continua na história, tá? Eu mando para você uma chave Pix. O seu advogado chama Vitor. A chave Pix é do João das Couve. Então, assim, o consumidor, ele tem que se atentar, por mais que os criminosos eles estão se profissionalizando, por mais que eles tenham os dados, por mais que ele tenha informação, que ele tem documento, que ele pega isso através da internet, através desses hackers que eles conseguem, o consumidor ele tem que ter o mínimo de noção de entender, peraí, eu estou recebendo mensagem de um número que eu nunca conversei. Ele está mandando eu fazer um Pix para ele, para daí ele me pagar. O Pix é numa conta que eu não conheço, de uma pessoa que eu nunca ouvi falar. O meu advogado é Vitor, o Pix é na conta do João. Então o consumidor ele tem que se atentar, porque é até uma questão de assim, ter bom senso mesmo e ter atenção. Porque senão daqui a pouco, qualquer pessoa que mandar mensagem falando que você tem 10 mil para receber e que você só tem que fazer um Pix, você vai mandar. Exatamente. Então o consumidor ele tem que ficar atento nesse sentido. E em relação ao escritório, ao profissional, o que o profissional deve fazer? Primeiro, ele deve alertar todos os clientes. Então, o contrato, a gente até teve aí mais um parêntese, a gente teve uma palestra recente da doutora Luciana lá na OAB do Tatuapé, no laboratório que a gente faz para o jovem advogado, onde ela explicou exatamente o que você já citou. Coloca no seu contrato de honorários qual é o canal de comunicação. Então, olha, o número de comunicação é o tal número. Se qualquer outro número te mandar mensagem, você deve desconsiderar porque é um golpe. O nosso único número oficial é esse aqui. Então, a primeira coisa que o profissional deve fazer é colocar isso no contrato e esclarecer isso para o cliente dele. Segundo ponto, ele deve informar. Informa pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Aqui no escritório em especial, o que a gente fez? A gente criou um informativo, a gente criou um vídeo onde eu explico como que está acontecendo, qual que é a situação, e a gente mandou para todos os nossos clientes aqui do escritório. Então, o profissional ele também tem que tomar essa atitude de informar o cliente dele sobre o que está acontecendo para que o cliente se proteja. Isso também é importante e é responsabilidade do advogado para que depois ele não sofra uma representação, para que ele não sofra uma ação judicial do próprio cliente dele cobrando esses valores. Então hoje, para concluir essa questão, aqui no escritório eu estou muito tranquilo, porque realmente se um cliente nosso hoje cair num golpe, é realmente falta de atenção. Porque a gente avisa, a gente coloca isso no WhatsApp, todos os dias a gente compartilha um informativo, a gente compartilha um vídeo explicando e a gente compartilha qual é o nosso único número oficial. Então, se o cliente hoje cair nesse golpe, realmente é um momento de falta de atenção do cliente. Exatamente. E assim, o doutor trouxe, habilidoso como é, de ilustrar mesmo, né, que as histórias, os exemplos é muito importante, né, para a gente entender. O doutor trouxe uma questão da responsabilidade do consumidor. Aí a gente volta. O ditado ilustrou muito bem. Tem que tomar cuidado quando é esmola demais. Porque o que acontece? Além do caso do nome do escritório, às vezes a gente está falando de um nome de um ente público. A gente está falando de um processo que tramita no governo federal ou no estado, no município, e o Pix é um nome do João da Couve, é isso mesmo, o termo é esse, é o João da Couve, é o Zé da Silva, não faz sentido nenhum. E o que eu já vi também, o que acontece?
o advogado golpista, estelionatário, ele fala o seguinte, fala assim, ó, se você não tem uns 1.500, você tem 500, que eu coloco 1.000 no meu bolso, e aí realmente vai uma provocação. É um tipo de conversa que, e é interessante que a pessoa não cai naturalmente, ela gente, é uma responsabilidade que tem que ter, não é uma conversa que se é uma conversa que você tá tomando um café, se você tá num boteco, alguém fala, você fala, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Você tá querendo me enganar. E deixa se levar por essa emoção. E aí volta também para a questão do escritório, essa tranquilidade, para poder trabalhar tranquilo, a transparência, né? Eu estava aproveitando, o doutor falou o nome da doutora Luciana, a gente estava conversando uma outra ocasião, que às vezes a transparência do negócio, às vezes a ansiedade de você fechar um cliente, alguma coisa, te leva a não ser transparente. Porque ele vem com aquela ansiedade de falar assim, pô, mas quanto tempo vai demorar? E o escritório tem experiência que é um caso que demora de 2 a 5 anos, por exemplo. Você fala, pô, isso é uma objeção, eu vou ilustrar aqui. E aí você não fala o que vai acontecer para você reter esse cliente. Quando você não tem essa transparência, você tende a ter um cliente que ele vai te dar um problema na questão de te demandar, e a transparência, até se ele não quiser, você vai entender que quem ficou vai te valorizar, né? E a transparência te ajuda a trabalhar tranquilo, igual o doutor falou aqui mesmo. Eu tô tranquilo a isso, tranquilo na questão judicial, na questão do nome do meu escritório, porque eu fui transparente, né? Isso é muito interessante, doutor. Na verdade, eu digo assim, ó, é interessante essa história, porque eu faço parte de um grupo de mentoria com os advogados lá no Rio de Janeiro. E eu conheci o Dr. Francisco Sancler. O Francisco Sancler, ele é um advogado que eu gosto muito dele porque ele é um tanto quanto meio louco, assim, sabe? Eu gosto de gente louca, eu não sei se é por afinidade, eu não sei se é por identificação, eu acho ele muito interessante. E ele tem uma fala que ele diz, ele tem várias entrevistas a respeito disso, só para você entender o porquê que eu Claro, falo claro, dessa claro. loucura com todo o respeito, com todo carinho ao Dr. Francisco Sancler. Ele, por exemplo, ele não tem rede social e ele é totalmente contra a rede social. Então ele tem algumas ideias que elas são totalmente contrárias ao que a gente vê aí como moda, como costume. Outro ponto interessante dele é que ele conversa com o cliente dele 11 da noite, meia-noite. Se o cliente ligar para ele meia-noite, ele atende o cliente e fala com o cliente. E normalmente a gente vê o quê? O advogado atendendo no horário comercial. Claro. E o Dr. Francisco Sancler, ele traz essa visão um pouco diferente. Ele fala, olha, às vezes eu estou sem fazer nada domingo, eu abro o processo do cliente 11 horas, atualizo ele a respeito do processo, ele se acha demais, porque ele acha que ele vê que num domingo eu estou olhando o processo dele, eu estou cuidando. Então ele tem, o Dr. Francisco Sancler, ele é um grande advogado que ele tem essas visões que são meio malucas no primeiro momento que você olha, mas que garante o sucesso que ele faz hoje no Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E uma coisa que ele traz é que o cliente ele sempre vai fazer 3 perguntas para o advogado. Quanto tempo vai durar? Quanto ele vai ganhar? E se ele vai ganhar esse processo? Quanto tempo vai durar? Vai pela experiência que você falou. Então a gente sabe hoje que um processo simples aqui em São Paulo, por exemplo, dependendo do fórum que vai cair esse processo, ele vai demorar lá de 1 ano a 1 ano e meio. Se tiver recurso, de 2 anos a 2 anos e meio. Se for um processo mais complexo, uma causa talvez de família, uma causa de uso capião, a gente sabe que o prazo vai ser maior. Então essa primeira pergunta você pode responder. Quanto que vai custar são os seus honorários. E se o cliente vai ganhar, que é a pergunta que todo cliente vai ganhar. Né? É a famosa frase, doutor, a causa é ganha? E o Francisco Sancler, ele traz uma visão a respeito disso, de que antes do CPC de 2015, do nosso Código de Processo Civil de 2015, não era possível você responder isso. Depois do Código de Processo Civil, você consegue responder essa pergunta. Por quê? Porque hoje a gente tem uma legislação que ela é muito consolidada no sentido de seguir decisões que já são fundamentadas. Então tem alguns casos que a gente já tem uma lei muito bem estabelecida e uma decisão muito bem firmada pelo tribunal. Então tem caso que o cliente chega aqui para mim hoje e pergunta exatamente isso.
doutor, eu vou ganhar? E eu, obviamente, por uma questão ética, não digo se ele vai ganhar ou não, mas eu posso sim, por conta do Código de Processo Civil, dizer, olha, hoje o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde a gente vai entrar, o entendimento do juiz que vai pegar esse seu processo é esse aqui. Então, essa é a linha de raciocínio. A chance de ganhar ela é muito maior do que a chance de perder. Se Exatamente. vamos ganhar ou não, isso é óbvio que não dá para eu ter essa certeza, afinal não sou eu quem vou julgar o processo, eu sou o advogado e não o juiz. Mas isso hoje já é possível. Só que é interessante, agora ilustrado tudo isso, a gente voltar à questão da transparência. O advogado, mesmo sendo possível responder essas 3 perguntas, tem advogado que ele não esclarece isso para o consumidor, para o cliente dele. Então o cliente vai lá e pergunta quanto tempo vai durar, ele não responde. Então, hoje eu respondo para todo mundo. Quando o consumidor não pergunta, eu vou para a reunião com essas três perguntas e respostas já fixadas na minha mente. Quanto tempo vai durar, quanto vai custar e se vai ganhar. Se o consumidor, se o cliente não me perguntar alguma delas, eu faço questão de responder. Então eu mesmo digo, olha, você não perguntou, mas é uma pergunta muito comum. Quanto tempo vai durar esse processo? Aqui no escritório eu preciso de tanto tempo para fazer essa sua ação. Então, hoje é dia 5, 6, no dia 15 a sua ação está protocolada. Depois disso, o processo ele vai durar em média 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, essas perguntas elas vão garantir essa transparência e vão evitar problemas éticos para o advogado lá na frente. Isso, a transparência ela é muito importante mesmo no negócio, que a gente só vê depois no final mesmo. Vale a pena você é, lidar com a sua ansiedade de fechar o negócio, mas pontuar porque te dá mais segurança para trabalhar, para você conseguir. E o seu cliente ele fica mais seguro com você, né? Porque ele já chega também, o doutor trouxe essa experiência, ele já chega também cheio de. Eu ouvi falar que dá isso, o meu primo, o advogado do meu primo foi isso, foi aquilo, ele já vem com isso hoje em dia. Tem caso, doutor, é um caso que eu vi de perto, o cliente ele tinha acesso ao processo dele, e ele entrava no processo, via a movimentação, colocava no chat GPT e perguntava para o advogado, pô, mas você já fez isso? Eu já vi que tal, em tal lugar eles já fizeram tal coisa. E aí é que vem essa questão, fala assim, cara, se você não tem uma relação de transparência e comunicação com o seu cliente, você fica rendido a isso, a esse tipo de situação, porque ele vai questionar o seu trabalho, né? Eu digo que tem algumas profissões, como a advocacia, o médico, o dentista, o contador, são profissões muito firmadas na base da confiança. Então, se eu não confiar no meu advogado, eu tenho que trocar de advogado. E como que você constrói essa confiança? É justamente pela transparência. Porque veja bem, suponhamos que você vá ao médico, que também é uma profissão de confiança. E você chega no médico e você relata um determinado problema e ele te pede 5 exames. Só que depois você vai pesquisar, porque hoje, com o acesso que nós temos à informação, a gente tem mais acesso à informação do que os reis de antigamente, né? Exato. Então, com acesso à informação, você pesquisa e vê que precisava, além daqueles 5 exames, fazer mais outros 5 exames. E aí você chega no seu médico e fala: olha, você me pediu esses aqui, mas eu vi que dava para pedir esses aqui também. E aí o seu médico fala: realmente dá, pode pedir também. Você já vai ficar com o pé atrás. Fala, ué, mas ele não sabia ou ele sabia e não me passou? Então já vai gerar uma primeira dúvida. Aí suponhamos que venha o resultado desses exames, você leva para o seu médico e ele te dá um diagnóstico. Olha, nesse caso, você está com isso, você precisa fazer isso. Você depois pega e vai consultar aquela informação, seja na internet, seja na inteligência artificial, ou seja com o médico da família, que é muito comum também. E esse médico traz uma outra visão. E aí você volta no seu médico para questioná-lo sobre isso, e ele traz que realmente poderia ser isso também. Nesse momento já acabou a confiança que você tinha naquele médico. Porque veja, ele te passou uma primeira orientação que estava incompleta. Num segundo momento passou uma informação que está incompleta. Você não vai ter mais confiança naquele médico.
E na advocacia é a mesma situação. Se o cliente não está notificado, não está cientificado de tudo que está acontecendo e ele descobre isso de alguma forma, ele não vai ter essa confiança em você. Se não existe a confiança, não existe relação entre cliente e advogado. Ou ele vai ter que contratar outro advogado, ou, na pior das hipóteses, ele vai te representar perante a ética da OAB. Ele pode até mesmo entrar com uma ação judicial contra você, que por vezes eu já vi ações judiciais de responsabilidade civil contra o próprio advogado por erros do advogado dentro do processo. Então, uma coisa é o advogado. Eu digo até que quem perde a ação ou ganha não é o advogado, né? O advogado ele é só um instrumento, porque quem julga é o juiz. O advogado ele perdeu uma causa porque veio uma decisão ruim. Isso acontece diariamente. A gente sabe que por vezes o juiz não analisa direito, por vezes deixa de verificar algum documento e dá uma decisão ruim. E aí é o caso da gente entrar com recurso. Agora, é outra coisa o advogado perder uma ação porque ele perdeu um prazo, porque ele perdeu uma audiência, porque ele não anexou um documento que o cliente tinha enviado. Então, tudo isso são situações que elas devem ser transparentes com o cliente para que não haja desgaste, para que não haja, na pior das hipóteses, como eu falei, uma representação ética na OAB, uma ação contra o próprio advogado por esses erros, por falta de transparência. Show de bola. Doutor, isso é tudo muito interessante e a gente até encaminhando para o final, esse bate-papo aqui, ele trouxe para mim, acredito que para a audiência também, pelo menos três ou mais pontos muito importantes que eu vou comentar agora para que o doutor possa concluir. A gente começou falando do caso de um consumidor que teve lá o seu problema lá com a compra e esses dados, os dados dentro da fabricante prejudicou ele. Então, assim, para o consumidor, fica um recado que é para ele ter aquela linha de documentar tudo para que isso sirva como uma prova, sirva como um argumento para ele pleitear lá na frente alguma situação, né, doutor? É exatamente. O consumidor, o recado que eu deixo para os consumidores é, primeiro, registrem todas as suas reclamações, guardem os números de protocolo, guardem as conversas de WhatsApp, e-mail, e se tiver algum problema, de fato aciona o PROCON, aciona o consumidor.gov, o Reclame Aqui, e se de fato não tiver resolução, aí procura um advogado especializado na área. E também, muito importante, toma cuidado com as ofertas malucas, né? Esse é justamente o segundo ponto que a gente tratou nesse bate-papo de hoje, que é ficar atento. A gente precisa, os criminosos eles estão cada vez mais profissionais, então a gente precisa mesmo de atenção e desconfiar de tudo mesmo. Tem um segundo ponto também que eu acho interessante, que aí serve tanto para o advogado, tanto para a empresa, porque que acontece? Na questão do falso advogado, as defesas que estão indo para os escritórios e para os advogados autônomos, que é o que? Era um dado público dentro que esse dado, o estelionatário, o hacker que seja, ele pegou dentro de um dado público. A questão que nós debatemos agora não era um dado público, era um dado interno, dado da empresa. Então, fica também aqui a questão das empresas ela ter esse cuidado com a LGPD, né, doutor? Exatamente. As empresas elas devem, ainda que de uma forma pequena, de uma forma escassa, no mínimo possível, buscar entender, buscar auxílio a respeito da padronização e da adequação à LGPD. Porque numa eventualidade de algum problema, não é desculpa dizer que não sabia ou que o vazamento foi feito, por exemplo, por um funcionário. Isso não vai isentar a responsabilidade da empresa, porque a responsabilidade dela, num primeiro momento, era se adequar à LGPD. E se ela não fez isso, ela já, a partir daí, o resto é só prejuízo mesmo, que ela vai ser responsabilizada. Só prejuízo. Doutor, no decorrer da nossa conversa, tem empresas que têm possibilidade, né? É nítido que tem, a gente sabe que tem, é uma questão só de parar para pensar e se organizar. E talvez algumas empresas menores, igual o doutor falou meio,
fica aqui um convite, uma reflexão. Faça comunicações, network, porque às vezes você, junto, às vezes o serviço de implementação, até de própria consultoria, pode até ser um valor que seja difícil para esse MEI, para esse pequeno empreendedor. Mas eu não sei se os escritórios fazem assim, mas aí fica talvez a minha dica, tanto para o escritório, tanto para esse grupo de microempreendedores que sejam. Se junta, bate na porta do escritório e fala, doutora, a gente quer implementar o LGPD e a gente pode unir força com as nossas forças. O que você pode fazer? Porque a gente tem várias coisas que acontecem a partir daí, né? Eu não tenho investimento para bater no escritório para ele fazer. Pô, faça seu network, se relacione, faça sua comunidade e vá bater na porta. Mas cuida, porque a responsabilidade é grande, né? Igual. Com certeza. Na verdade, eu digo que assim, ó, investimentos, eles têm que ser feitos dentro da empresa, senão você não consegue romper o platô, passar para uma próxima fase. Então você tem que se organizar, procura um advogado de confiança. E essa questão de pagamento, hoje, todos os escritórios, acredito que trabalham no mesmo formato. Hoje a advocacia ela já não é como antigamente, onde você tinha que pagar à vista para ver o advogado. Não é assim que funciona. Hoje os escritórios passam cartão de crédito, por exemplo. Então, é de fato uma questão de organização e de buscar um auxílio para ter esse retorno. Doutor, muito legal que você falou, que é o seguinte, a advocacia realmente ela mudou no ponto que é o seguinte, o advogado hoje ele é mais acessível, né? Com Eu certeza. trago uma experiência particular de muitos anos atrás, quando eu não tinha nenhum acesso, a gente tinha a visão da advocacia bem igual aqueles filmes mesmo lá, eu acho que tem um filme que ilustra bem, que é Advogado Diabo, você lembra demais, doutor? Uhum. Filme, para a gente ilustrar mais ainda essa informação. Na verdade, assim, tem vários, tem Parecia que eles só ficavam ali na último andar, assim, para chegar, e já não é E mais não é isso hoje, né? assim, não, pelo contrário, hoje a gente tem uma advocacia muito mais acessível, até esses espaços, assim, a ideia é justamente levar mais informação e tornar acessível mesmo ao público. Então, essa história de, eu não contrato um advogado porque eu não tenho dinheiro, isso hoje não existe mais. Maravilha. Então, gente, ó, a gente comentou aqui da questão, esse caso trouxe o exemplo e os cuidados do consumidor. Nós falamos aqui da empresa. E para fechar, doutor, o recado para os advogados, que a gente aproveita para falar do falso advogado, como é que é ele se organizar desde o contrato, desde até da procuração, deixar transparente para que ele não seja surpreendido por esse falso advogado. Tá, em relação ao advogado, a minha dica para os colegas é de primeiro deixar isso claro no contrato, quais são os canais oficiais de comunicação, fazer um informativo e compartilhar com seus clientes e fazer também, se possível, um vídeo. Não gosto de gravar. Faça um vídeo por inteligência artificial orientando os seus consumidores, os seus clientes, qual é o canal oficial de comunicação do escritório. Assim você vai evitar representações e desgastes com o cliente. Maravilha, doutor. Então a gente vai finalizando aqui. Eu queria agradecer, é uma honra imensa. Quem chegou até aqui, nós nos conhecemos num ambiente de network, de palestra, tamanha importância, tamanhas portas que se abrem dentro desses setores e vale destacar que desde o início da nossa conversa, o doutor sempre muito atencioso, muito e tem uma envergadura muito boa mesmo, não é? A gente está falando de opera situações muito importantes e extremamente acessível. Isso é muito interessante para a jovem advocacia, para as pessoas, enfim, entender que nós estamos num momento que a gente tem que se permitir os relacionamentos que abrem muitas portas. O doutor está muito envolvido com isso, né, doutor? E fica aqui o meu agradecimento do fundo do meu coração, uma honra Marcelão, imensa, tudo. imagina, eu que agradeço. E pode concluir aí o final Não, e fica eu que meu. agradeço, na verdade, assim, pessoal, todos que acompanham aqui o canal do Fala Jus, é um projeto incrível que eu tenho acompanhado e desde que o Marcelo me apresentou, de fato, falei, olha, eu quero fazer parte, quando você puder me convidar, eu abro aqui o escritório, a gente está aqui às ordens para a gente fazer parte desse projeto, te desejo muito sucesso nessa trajetória e em relação a esse espaço de networking, realmente é importante, então
O jovem advogado, especialmente, ele tem que se envolver em eventos, em palestras, na própria OAB, que está de portas abertas fazendo evento. Na OAB do Tatuapé, por exemplo, a gente tem evento 2 vezes na semana. E são eventos bacanas, com pessoas legais, você vai se conectando, vai fazendo parceria e vai gerando esse tipo de ambiente onde a gente tem a oportunidade de levar informação, de você expandir o seu trabalho, da gente gerar conexões e negócios. Então, eu que agradeço pela sua vinda até aqui no escritório para nos conhecer, tomar um café, gravar esse podcast, esse bate-papo. Foi realmente um prazer fazer parte dessa sua trajetória e eu te desejo muito sucesso. Se possível, eu deixo também minhas redes sociais para o pessoal que quiser acompanhar, além, obviamente, de acompanhar o Fala Jus. Eu estou em todas as redes sociais com ADV Victor Tosta. Então, se você me procurar no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, LinkedIn, tudo você vai encontrar por esse nome. E eu fico à disposição para todos que quiserem conversar, trocar ideias sobre o negócio, vir aqui tomar um café. É sempre um prazer receber todos aqui. Show de bola. Doutor, talvez não, você não possa fazer, porque pode até uma questão ética, mas eu posso. Faço o merchan aqui do escritório, porque, gente, o consumidor, é muito interessante você ter um padrão de confiança. O escritório que modéstia a parte de, eu digo assim, eu tenho uma visão refinada sobre isso, por participar de diversos processos, e aqui tem esse cuidado. E esse jovem advogado também que está sentindo uma dificuldade de romper uma barreira, que tem a oportunidade de ter uma mentoria, você vai encontrar aqui também, além de nas redes sociais do doutor, muito conteúdo interessante. Inclusive, eu fico aqui para te parabenizar aquele conteúdo que eu já falei para você foi no fim do ano como é que é o nome? Da Loteria Federal. Uhum. Quem tiver a oportunidade de ver ali, muito bom. E para esse advogado que quer, você vai ter um jovem advogado, jovem nas ideias, jovem, não que eu acho que a velha guarda, né, que a gente costuma dizer, é muito importante, óbvio que é, mas aqui tem uma inovação constante, uma busca pelo uma performance cada vez melhor, tanto para os clientes, tanto para os colegas, e foi um prazer estar aqui. Gente, acompanhe, porque é de primeira qualidade. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelão.